Olá, é uma alegria estarmos aqui com vocês mais este domingo, refletindo o Santo Evangelho. E vamos lembrar que estamos no 34º domingo do tempo comum, ano litúrgico B, que é solenidade, que é a festa de Cristo, Rei do Universo. Portanto, meus queridos irmãos, estamos concluindo mais um ano litúrgico, o ano litúrgico B, ao qual nos dedicamos. Então, vamos começar essa nossa meditação, essa nossa reflexão do Evangelho deste domingo. E o Evangelho não é de Marcos, é de João, como a gente vai ver. O tema para este domingo de Cristo, Rei do Universo, é o seguinte: Jesus, o Rei da Verdade. Eu vou repetir. Jesus, o Rei da Verdade. O julgamento de Jesus, de acordo com João, no capítulo 18 do seu Evangelho, é um processo bastante estranho. Por quê? De um lado, há o juiz que tem medo do acusado, que é Jesus. E o acusado, no caso Jesus, que é o que dirige as perguntas ao juiz. Por que isso? Ora, enquanto Jesus que está preso é totalmente livre, Pilatos, que é livre, está na realidade preso aos condicionamentos de sua conveniência, aos condicionamentos do poder. Mas vamos ver o que o evangelista escreve para nós neste capítulo 18, do versículo 33 em diante. Vamos ler o versículo 33b ao 34. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos fica surpreso. As autoridades judaicas lhe deram Jesus como um criminoso, como um perigo para os romanos, mas ele não parece ver isso em Jesus. Porque Jesus não tem nada daquela aparência do revolucionário perigoso que pela força e pela violência deveria expulsar os romanos. Então ele lhe faz essa pergunta. Jesus reage exatamente como fez com o guarda no Sinédrio, quando este lhe deu um tapa. Está lá em João capítulo 18, versículos de 22 a 23. Jesus é o homem livre por excelência e quer libertar as pessoas, quer que elas pensem por si mesmas. Jesus respondeu, porém, é ele quem faz a pergunta a Pilatos. Assim, Jesus convida Pilatos a raciocinar com sua própria cabeça, não com o que os representantes da instituição religiosa lhe disseram, que o capturaram com uma mentira. Prosseguimos, lendo agora os versículos de 35 a 36 do capítulo 18 de João. Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então percebemos que Pilatos reage com raiva, furioso, e expressa todo o desprezo que sentia por esta região onde ele está, que foi chamado a governar. E aqui está a dramática acusação: o teu povo e os sumos sacerdotes se entregaram a mim. O evangelista, no início de seu evangelho, no prólogo, havia escrito: veio entre os seus e os seus não o receberam. E aqui a gente está vendo a prova. Todos rejeitaram Jesus, não só os poderosos, mas também os submissos. Portanto, os sumos sacerdotes e o povo. Pilatos quer saber o que Jesus fez. Porque os dirigentes lhe disseram que Jesus é um criminoso. No entanto, Jesus não responde a esta pergunta. E diz que ele e Pilatos estão em duas esferas completamente diferentes. Jesus diz que seu reino não é deste mundo. O fato dele não ser deste mundo, atenção, não significa que ele não esteja neste mundo, o reino de Cristo. Jesus não está contrapondo este mundo ao mundo do além, mas destacando que existem dois mundos diferentes. O mundo de Pilatos
que é o mundo do poder e da dominação, e por outro lado existe o mundo de Jesus, que é o mundo do amor e do serviço. Jesus não tem servos neste mundo porque ele veio servir e não ser servido. Assim, o evangelista apresenta Jesus com dois mundos diferentes: o do amor, que produz vida, e o do poder, que em vez disso produz a morte. Prossigamos lendo agora o versículo 37, primeira e segunda partes. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Jesus não está interessado neste discurso de realeza e interrompe Pilatos. Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. O evangelista escreve exatamente assim: tu dizes que eu sou rei. Então Jesus joga isso aí como responsabilidade de Pilatos. É você que está dizendo que eu sou rei. Ou seja, é a tua opinião. A Jesus, porém, não interessa esse discurso de realeza. Por isso ele quer conduzir a conversa ao que é importante para ele. Justamente para oferecer vida também a Pilatos, para libertá-lo. Que verdade é esta da qual fala Jesus a Pilatos? Ora, a verdade no Evangelho de João não é algo que se possui, mas algo que se é. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele não disse: eu tenho a verdade. No diálogo com Nicodemos, Jesus contrapôs quem pratica a verdade com quem pratica o mal. Confiram lá em João capítulo 3, versículos 19 e 21. Portanto, fazer a verdade significa fazer o bem. Fazer a verdade significa estar em harmonia com o desígnio de Deus da criação, esse Deus que nos criou, que coloca o bem da humanidade como valor supremo. Esta é a verdade do Evangelho de João. Prossigamos lendo agora a terceira parte do versículo 37, do capítulo 18. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. E então Jesus dá esta indicação preciosa e válida para sempre. Todo aquele que é da verdade, portanto não diz quem tem a verdade, mas todo aquele que é da verdade, porque aqueles que têm a verdade acreditam que a partir dessa verdade que eles acham possuir, se considerarem no direito de julgar e até condenar aqueles que não pensam como eles. Ora, quem pôs a sua vida em sintonia com esta onda de amor que mantém vivo o universo, o amor do Criador pelas suas criaturas, que é isso que deixa o universo, ouve a voz de Jesus. Ele não diz, como seria de se esperar, quem ouve a minha voz é da verdade. Não. Para ouvir, isto é, entender a voz de Jesus, a mensagem de Jesus, é preciso fazer uma escolha prévia. E qual é? A de colocar o bem do ser humano como valor absoluto na própria existência. Somente aqueles que fazem isso entendem a voz de Jesus. Depois dessas considerações que Frei Alberto Maggi, biblista italiano, nos fez, eu faço agora as minhas considerações pessoais. E começo citando João capítulo 17, versículo 15, onde aparece Jesus dizendo assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Vou repetir. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Repito, está em João, capítulo 17, versículo 15. Ora, a solenidade de Cristo, Rei do Universo, esta deste domingo, é fruto da instituição por parte do Papa Pio XI, em 1925. Essa festividade conclui o ano litúrgico da Igreja Católica. É um domingo de retrospectiva geral do ano. Neste ano litúrgico B, acompanhamos o Evangelho segundo Marcos, durante os domingos do tempo comum, como pudemos observar.
Esse evangelho, o primeiro a ser escrito, de Marcos, foca em Jesus como o anunciador do reino de Deus. Um reino que é para todos nós e deve ser implantado aqui e agora. Reino de amor, de paz e justiça. Ora, vê-se que o título de rei não pega bem para Jesus. Ele sempre o recusou. Confiramos isso no próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 15, no qual apresenta assim: quando Jesus percebeu que queriam levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Diante da pressão de Pilatos, Jesus acaba revelando que o seu reino não é deste mundo, ao qual Pilatos pertence. O mundo do poder, o mundo da glória, o mundo da fama, o mundo do prazer, o mundo da futilidade e superficialidade. O reino de Jesus resume-se no servir, no ser irmão e irmã uns dos outros, em praticar e lutar pela justiça, em realizar o bem, enfim, em estar do lado da verdade. O bem, a felicidade, a dignidade do ser humano são colocados acima de tudo no reinado diferente de Deus. Pilatos não pode compreender isso. Por isso perguntará em seguida: o que é a verdade? Como está lá em João capítulo 18, versículo 38. Mas não é só ele que não compreende. Não é só Pilatos. Infelizmente, as autoridades religiosas e civis judaicas, bem como boa parte do povo, não compreendem esse rei Jesus. A própria Igreja Católica não compreendeu também, pois durante muitos séculos viveu associada aos monarcas, aos poderosos, aos grandes do mundo. O Papa era tido, até princípio da Idade Moderna, como um imperador supremo, acima de todos os reis da terra. E até hoje, infelizmente, existem muitos bispos, cardeais, padres, monges e eclesiásticos, em geral, que têm nostalgia desses bons e velhos tempos, em que a igreja parecia contar mais e decisivamente neste mundo, esquecendo-se que o reino de Cristo, o reino de Deus, não é deste mundo. O que de melhor podemos realizar nesta terra, meus queridos, é formar bons e conscientes cidadãos para que possam viver e praticar o seu cristianismo, realizando o bem comum de toda a sociedade, e não apenas de uma minoria privilegiada, como acontece nos dias de hoje. O melhor modo de ser cristão, o melhor modo de pertencer ao reino de Jesus é sermos bons cidadãos, pessoas que se interessam e lutam para promover o bem de todos. E agora, concluindo essa nossa reflexão do Evangelho dessa festa de Cristo, Rei do Universo, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, mais este dia, mais este domingo. E não se esqueça, todos os dias, você, querida irmã, querido irmão, tem um encontro marcado com a Palavra de Deus aqui, no canal do YouTube, do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.